faxinando a casa na segunda-feira depois de ter passado todo final de semana sem fazer nada, achando que a vida era um morango. Como eu falei na introdução do vídeo, eu passei o final de semana todinho achando que a vida era um morango. Não fiz nada. Pensei, a gente só vive uma vez, ninguém sabe se amanhã eu vou amanhecer viva. E eu amanheci viva pra fazer as coisas que eu tinha bagunçado no final de semana. Ou seja, essa tática de pobre não funciona. A pessoa bota na cabeça, eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo. E sempre acorda. Essa tática também é muito utilizada na questão do dinheiro. Quando a pessoa quer gastar em alguma coisa que a pessoa sabe que não tem muito futuro, a pessoa vai lá e diz, amanhã eu não sei nem se eu vou acordar viva, a gente só se vive uma vez e gasta o dinheiro e quando é no outro dia acorda viva. E sim, também muito utilizada na questão da comida. Quando a gente quer comer uma besteira, a pessoa diz, amanhã eu não sei nem se eu vou acordar viva, eu vou comer tudo que eu tenho vontade de comer. E quando é no outro dia acorda vivo, à beira de ter um colesterol, de adquirir uma diabetes. Mas assim, o importante é tapear a mente, né? A gente confunde a nossa mente, engana ela e pra nós tá tudo bem. A gente sabe que tá fazendo errado, mas continua fazendo. E não que eu esteja reclamando de acordar viva, graças a Deus, muito obrigado por todo dia acordar viva. Isso é só uma desculpa que a gente utiliza pra enganar nossa mente, pra gente não se sentir tão culpado em fazer coisas erradas. Porque gastar dinheiro com coisa desnecessária é errado. Não que eu tenha dinheiro pra gastar, mas assim, é errado quem faz isso. Porque eu não tenho dinheiro, então não tem como fazer. Mas no dia que eu tiver, eu também irei fazer. É errado procrastinar, passar o final de semana todinho como se não existisse a casa e quando for na segunda-feira for arrumar a casa e reclamar. É errado. É errado você comer como se não houvesse um amanhã, ainda mais coisas que não são boas para sua saúde. É errado. Mas aí a gente vai e faz para não se sentir tão culpado, a gente vai tapear a mente. E para enganar a mente, a gente utiliza que argumento? Amanhã eu não sei nem se eu vou acordar viva, a gente só se vive uma vez. Esses são os argumentos utilizados para enganar nossa mente. Só que eu vou arrumar outros argumentos, porque quando a gente fica falando uma coisa muito, Maria, vai que dá errado, né? Depois que eu terminei de arrumar meu quarto, eu vim arrumar o quarto dos meninos. Eu esqueci de falar, mas agora eu lembrei. No final de semana, Samuel também fez uma bagunça, deixou os brinquedos lá no meu quarto. E eu falei pra ele guardar e ele ficou me tapeando e não guardou os brinquedos. Ou seja, eu tive que guardar os brinquedos. Então, tenha uma única certeza na vida. Você pode estar lascado do jeito que for. Que mesmo você estando lascado, pode piorar a situação. Porque eu já tava lascada que eu não tinha arrumado a casa no final de semana. E Samuel, toda vez que eu mando ele guardar os brinquedos, ele guarda. E hoje ele não quis guardar. Ou seja, você pode estar na pior situação, mas pode piorar. E às vezes eu fico imaginando, cara, como é que uma criança de 4 anos consegue me tapear? Eu com 24 anos. Eu fico imaginando como eu com 24 anos consigo ser enganada por uma criança de 4. Algo de errado não está certo. Ou eu sou muito burra ou esse menino é muito bom de lábia. Porque ele fica, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, mamãe, deixa eu brincar, depois eu guardo. E eu caio na dele. E no final quem tá guardando os brinquedos sou eu, pra não ver a casa desarrumada. Ou eu guardo ou eu fico olhando a bagunça. E a minha sorte é que não tinha muita coisa pra organizar. Depois que eu me mudei, eu percebi que a gente tem muita coisa pra organizar quando a casa é cheia de imóvel. Quando a pessoa não tem muita coisa na casa, quando a casa não é muito cheia de coisa, no instante a pessoa termina de arrumar a casa, porque como não tem muita coisa pra organizar, a pessoa não perde tempo e termina as coisas mais rápido. Tem essa baguncinha aí que é alguns calçados, bolsa da escola de Gabriel, mas assim, é uma baguncinha organizada. Não é pra você chegar e ter um susto. Só está aí porque não tem onde colocar. Então eu coloquei aí pra ficar mais ou menos organizado. Porque organizado 100% não tá. Mas assim, tudo na vida é processo, tudo na vida é fase. A gente passa por uma fase difícil hoje pra conseguir uma fase boa lá na frente. Depois que eu terminei de organizar os quartos, eu vim pra sala. Aí quando eu estou organizando o cômodo, eu boto os meninos pra outro, pra não ficar no meio. E eu sempre ficar mandando eles sair do canto, isso fica uma coisa chata. Aí eu fui sacudindo o tapete, tirando a poeira, varri. E eu me surpreendi com o tanto de poeira que tinha. Eu não sei de onde vem tanta poeira, porque aqui é forrado. Eu achava que só tinha poeira lá onde eu morava, que vocês lembram? E quando eu varria, parecia que tinham jogado terra. Mas aqui também tem poeira, e muita poeira. E uma coisa eu vou falar pra vocês.
vocês, tudo que a gente sonha, tudo que a gente deseja, Deus realiza. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Às vezes é uma coisa que para uma pessoa é besta, mas pra gente é muito importante. E vocês devem ter prestado atenção que eu tava passando o pano com um mop. Meu sonho era ter um mop e eu não tinha como comprar. É um sonho besta que para muitas pessoas nem sonham em ter isso, nem tem vontade de ter, quem tem também não valoriza. Não tô dizendo todas as pessoas, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas é assim. E isso as que não tem vontade de ter, que eu tenho certeza que tem pessoas, tem mulheres que também têm vontade de ter um mop. E assim, hoje eu olho pra minha vida e tudo que eu sonhava, eu tenho hoje. Tudo que eu desejava, Deus realizou na minha vida. Demorou tempo pra realizar. Eu também não ficava pressionando, era desejo que tinha no meu coração. Não era nem coisa que eu pedia. Eu tinha o desejo no meu coração. Eu falava com Deus. E a maioria das coisas que eu realizei hoje eram desejos que tinham no meu coração. Não eram coisas que eu contava para outras pessoas. Era apenas coisas que eu sentia. E Deus sempre escuta a gente, mesmo que seja desejo do coração. Então a gente pode ter um desejo que vai demorar 5, 10 anos para ser realizado, mas pode ter certeza que Deus vai realizar. Como eu falei para vocês, às vezes é uma coisa besta que a gente tem vontade, mas não tem como fazer. Antigamente eu tinha muita vontade de fazer um ingel, mas eu não tinha como fazer. Aí a primeira vez que eu fiz o ingel foi com uma menina lá perto de casa. Aí eu fiz uma vez, aí depois passou o prazo da manutenção e eu não tive como fazer mais. Aí o que foi que aconteceu? Meu pai pagou um curso para mim, eu fiz o curso de um ingel, consegui comprar os materiais de fazer e hoje eu faço a minha própria unha. É trabalhoso? É cansativo? Sim, é cansativo e é trabalhoso. Eu passo de 3 a 4 horas para fazer uma unha, mas é basicamente o mesmo horário se eu fosse fazer com outra pessoa. Não vou dizer que eu não tenho gastos para fazer minha unha, tenho gastos sim, mas foram investimentos que ao longo do tempo vai rendendo. Se você vai fazer uma unha é 100, 150 reais aqui na minha cidade. E se eu for contar os materiais que eu uso, não vai dar isso. Porque quando a gente trabalha como profissional, a gente tem que contar o nosso trabalho, tem que contar os materiais que a gente usa como se fosse para comprar eles de novo. Mas como eu estou fazendo em mim, então eu não tenho por que contar isso, porque quando acabar de todo jeito eu vou ter que comprar para fazer, se eu quiser fazer. Às vezes, quando a gente vai comprar os materiais que tem acabado, dá mais do que 150 reais, mas a gente não vai só utilizar uma vez. E quando a gente vai fazer a manutenção, não tô falando de profissional, cada um tem seu trabalho. Que eu também, quando faço, eu não cobro esse valor, mas eu cobro um valor parecido, por conta do trabalho, que é muito trabalhoso. Mas aí, se você for colocar para quem não tem condição de fazer, você faz a manutenção com 20, 30 dias, você tem que dar 150 reais, ou seja, em um mês você gasta 300 reais de unha. Aí mesmo que dê trabalho, mesmo que seja trabalhoso, eu faço a minha unha porque eu economizo e também faço no dia que eu quiser, do jeito que eu quiser e na hora que eu quiser. Não preciso ficar sofrendo para marcar horário sem saber se a profissional vai ter horário ou não. Então, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. A vantagem é essa e a desvantagem é o trabalho que dá para fazer e o tempo que eu gasto. Então, voltando ao foco que eu só dei um exemplo para vocês, tudo que a gente deseja, Deus realiza. Tudo que é bom pra gente, agora o que é ruim, ele não realiza, porque ele não quer ver a gente sofrendo. É tanto que por muitas vezes eu pedi várias coisas que depois Deus me mostrou que não era bom pra mim. Tinha coisas que eu queria muito, eu rezava muito, colocava joelho no chão pra conseguir aquilo, e Deus não me dava. Quando ele não me dava, eu entendia, não é bom pra mim. E depois ele realmente me mostra que aquilo não era bom pra mim, que se eu tivesse o que eu tinha pedido, eu iria me arrepender. Falei tanto que até esqueci de falar para vocês que eu também passei um pano nas paredes da cozinha. Alguns cantos eu lavei porque isso eu só tinha feito quando eu me mudei para cá. E já faz mais ou menos um mês que eu tô aqui, então eu teria que fazer essa faxina pesada novamente. Como eu estou fazendo agora no banheiro, tô lavando o box, vou lavar as paredes do mesmo jeito que eu fiz na cozinha. Porque eu só fiz essa faxina no banheiro quando eu me mudei para cá e desde lá eu só fiz manutenção. E no vídeo anterior que eu gravei para vocês, eu lavei o banheiro, só que eu não mostrei pra vocês. Aí a minha mãe disse, claro, eu senti falta do banheiro. Aí eu até falei pra ela, mãe, eu esqueci de gravar, mas da próxima vez que eu gravar, eu vou me lembrar de gravar o banheiro. Aí enquanto eu tava gravando pra vocês, a única coisa que passava na minha cabeça é eu tenho que lembrar de gravar o banheiro, porque senão eu esquecia. Esses dias eu estou andando muito esquecida. Então eu coloquei na mente e ficava repetindo direto que eu tinha que lavar o banheiro, porque senão eu ia esquecer. Coisas simples eu estou esquecendo. Não sei se é a idade que tá chegando. Eu tinha muita vontade de saber como era cuidar
de uma casa com cerâmica. Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque essa cerâmica é branca, tudo que tá no chão mostra. Se tiver sujo qualquer coisinha, um cabelo, dá pra ver. E como eu falei pra vocês, meu cabelo tá caindo muito ultimamente, então qualquer coisinha tá cheio de cabelo. E a parte boa é que quando você limpa, fica bem branquinho, parecendo casa de rico. E quando a pessoa entra numa casa assim, tudo bem limpinho, chega a dar uma sensação de paz. Mas aí já tem essa segunda parte, que é a parte ruim. Como meu cabelo tá caindo muito, qualquer coisinha fica cheio de cabelo e dá pra ver. Mas fora isso, tá tudo ok. Eu acho que também deve ser porque eu sou acostumada com piso no cimento queimado. Aí, querendo ou não, é tudo novo pra mim. Então, eu nunca cuidei de uma casa que tinha cerâmica. Aí, a pessoa sempre acostumada com piso no cimento queimado, não dá pra ver cabelo, não dá pra ver nada, a pessoa acha estranho. Aí, quando você vem pra um piso que dá pra ver as coisas, mas isso a pessoa vai se acostumando ao longo do tempo. Mas eu falo pra vocês que se um dia eu for colocar cerâmica na minha casa, eu não vou colocar cerâmica branca. Ela toda branca lisa assim, desse jeito que é essa. Porque dá muito trabalho pra cuidar. Qualquer coisinha dá pra ver. Aí tem umas cerâmicas que são brancas, mas não são totalmente brancas. Tem umas que são meio manchada de bege. Tem outras que são meio manchada de verde. Então, eu acho que essa talvez seja melhor. Mas a pessoa só sabe testando. E agora chegou a última parte, que só tá faltando a louça. Como vocês viram, eu já tinha passado o mop nas paredes, já tinha lavado a cozinha, então só tava faltando lavar a louça. Que tinha até um bocadinho pra lavar, mesmo eu lavando a louça toda noite. Quando é de manhã, acorda assim. Aí os meninos tomam um café, aí sujam algumas coisas, eu também tomo café. Enquanto eu também vou fazendo o almoço, eu vou sujando. Aí como eu não só tava fazendo o almoço, tava fazendo faxina também, não tinha como eu ir fazendo o almoço e lavando. Porque geralmente eu faço assim. Enquanto eu tô fazendo o almoço, eu já vou lavando para não acumular louça. Até porque se existe uma pessoa que diz que gosta de lavar louça, eu acho que ela tá mentindo, porque não tem condição não. A gente faz porque a gente não quer ver as coisas sujas, não quer ver as coisas desorganizadas. Mas dizer que tem prazer em lavar louça, que tem vontade, que gosta, eu acho muito difícil. Mas assim, também voltando atrás, não é uma coisa que eu detesto fazer. Não. Mas também dizer que gosto já é uma palavra muito forte. Sim, minha gente, eu lembrei agora quando eu vi a Airfry. Eu também tinha muita vontade de ter uma Airfry, mas eu não tinha condição de comprar uma Airfry. Sabe o que foi que aconteceu, gente? Eu ganhei essa Airfry aí, linda, maravilhosa, num sorteio da internet. Vocês podem até não acreditar, porque eu também não acreditei de primeiro. Eu achei que eu tava levando um golpe. Mas foi verdade, eu tava em casa, fazendo as coisas, quando o celular tocou. Aí eu atendi, aí a mulher pegou e falou assim: oi, é Maria Clara que tá falando. Aí eu falei, mas eu achei que era do presídio. Aí ela pegou e falou assim, seu CPF é tal, tal, tal. Aí pegou e falou o número do CPF. Aí eu digo, pronto, agora lascou. Estão até com meu CPF. Aí eu peguei e falei assim, mas por que você tá me ligando? Ela disse, não, é porque você ganhou um prêmio. Aí isso era na quinta-feira. Ela disse, quando for terça-feira você venha buscar. Aí ela falou, né, que era da internet, que eu tinha ganhado um prêmio e tal. Como é que essa mulher tá me ligando? E por que não mandou mensagem lá pelo negócio da internet? Aí eu digo, não acredito nisso. Aí ela explicou lá direitinho que tinha feito um sorteio de 300 e poucos prêmios e que eu tinha sido contemplada com um prêmio. Eu não acreditei, né? Claro. Eu nem fiquei ansiosa, porque geralmente eu sou bem ansiosa. Quando digo que eu ganhei alguma coisa, eu fico doida pra saber o que que é e fico doida pra ir buscar também. Mas aí, como eu achava que era mentira, eu não fiquei ansiosa. Quando foi na terça-feira, eu fui lá na agência mesmo, fui buscar e era um airfry. Essa airfry que vocês estão vendo aí. Quando eu cheguei em casa desse manhã, eu acho que essa airfry não pega. Porque do jeito que eu sou, que eu não tenho sorte pra nada, aí eu ganhar um sorteio, pode ter certeza que o negócio tá quebrado. Eu pensei, né? Quando eu cheguei em casa, eu testei. Liguei ela ligou certinho. Aí eu disse, gente, tá pegando. Só que lá em casa eu não tinha tomada pra estar colocando essa airfry. Eu tinha medo de pegar fogo. Aí aqui já tinha até um cantinho reservado pra ela. Ou seja, tudo que Deus faz é perfeito. E eu continuo a dizer a vocês que tudo que a gente sonha, Deus vai lá e realiza. Porque eu tinha um grande sonho de ter uma airfry, mas eu não tinha como comprar. Então Deus fez por onde eu ganhar uma no sorteio. E bom, amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e eu te espero aqui no próximo vídeo.